Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar de State of Play, que é o PlayStation Direct, teve novidades aí. Vamos falar sobre o testemunho das Big Techs no Senado americano e também vamos falar um pouquinho sobre o prêmio iBest 2023. E vou falar das minhas impressões do Switch no finalzinho, fiquem até o final. Não que isso seja importante, mas... É sim! Bom, galera, semana passada tivemos State of Play, ou como o Edu mesmo disse no começo do episódio, a primeira Direct de PlayStation, tá? A gente não vai passar aqui por todos os anúncios, porque foi bastante coisa, mas vamos trazer aqui primeiro alguns destaques e depois as nossas impressões. Começando, né, do que foi apresentado lá que vale a pena ser trazido aqui no episódio. Tivemos Sonic vs Shadow Generations, que é um remaster de Sonic Generations, que vai sair para o console da Sony e também para os consoles concorrentes em setembro de 2024. Novidade também. Davi, Opa. você acabou de dar gatilho em fanboy. Você falou PlayStation e concorrentes. Como assim? Você não tem coragem de falar Xbox e Nintendo? Cara, você acabou de dar gatilho nas pessoas. Eu ia ser sincero primeiro. Eu tenho uma camisa que eu comprei quando eu trabalhava na Microsoft, muito bonita de Xbox. Eu até cheguei a botar ela. Falei, mas a gente vai falar de PlayStation Direct. Será que vai ser? Eu vou usar no episódio, não quer dizer, eu nem tenho Xbox. Eu vou comprar o PS5. Mas eu vou usar, tá? Só pra falar antes que o pessoal... Eu vou continuar falando segurando isso aqui. Então aqui, ó. Vai falar aqui, ó. Nada a ver, né? É, nada a ver. Todo mundo só É levantando. o Sega, né? Vou O levantar fanboy da isso, Sega. Tipo, do nada. Tipo. Não, então continuando. Dave the Diver também foi anunciado para PlayStation, tá? O jogo vai sair de uma exclusividade de console que havia na Nintendo, né? Ele só tinha para Nintendo Switch nos consoles e PC também. E o jogo vai estar trazendo a novidade de uma parceria via DLC com Godzilla, tá? Como vai ser isso, eu não faço a menor ideia, mas o Godzilla nada no oceano, Dave the Diver se passa no oceano, então o resto a gente vê quando o game sair, né? Outra novidade que foi anunciada e já dropada para poder ser jogada, tá? Para quem tem PlayStation 5 foi Silent Hill The Short Message, que é uma experiência pequenininha single player de Silent Hill, que inclusive nosso querido Eduardo Benvenuti que trouxe já no seu canal e vai dar as impressões logo mais pra gente. Um game free to play disponível já no seu PlayStation 5 para você poder baixar, se você não baixou ainda. Outro game que foi anunciado também, na verdade já tinha sido anunciado, mas foi trazido um trailer de gameplay dele, foi Judas, né, o novo projeto do Ken Levine. Para quem não sabe quem é o Ken Levine, ele é o criador da franquia, o idealizador, né, a mente criativa por trás da franquia BioShock. O game vai sair para PlayStation 5, mas também, né, durante o próprio evento, a conta de Xbox fez questão de publicar, né, que o jogo também vai sair para Xbox em datas ainda não previstas, mas acredito que ou esse ano ou próximo, né, mas a gente não tem ainda data de lançamento para Judas. Outro anúncio que foi feito no State of Play foi Rise of the Ronin, também um game que já tinha sido anunciado e que também trouxe um trailer de gameplay. Esse game, por enquanto, exclusivo de Play 5, né? Apesar de não ser um jogo first party da Sony. É um jogo que está sendo feito pela Koei Tecmo, a mesma empresa responsável por Nioh. Inclusive, há muitos paralelos entre Rise of the Ronin e Nioh também. O game vai estar saindo dia 22 de março de 2024, tá? Voltando aí para os exclusivos, a gente tem Until Dawn, que agora vai ser lançado no PlayStation 5 e também vai ter essa mesma versão saindo para o PC ainda esse ano, em 2024. E a diferença, a novidade, já que Until Dawn já foi lançado para consoles da Sony, é que o game foi reconstruído em Unreal Engine 5, né? Então, provavelmente tá bonitão, apesar de que para algumas pessoas nas redes sociais não agradou tanto assim. O que agradou, meus amigos, e agradou muito, inclusive para esse aqui que vos fala, foi Death Stranding 2 on the Beach. Eu já vou te adiantar, tá, Davi? Você vai falar mais sobre Death Stranding 2, mas assim, vamos tentar falar sem spoilers ainda. Será que tem... Ou já passou o embargo de spoiler do jogo? Já tive... Não, é sacanagem. Cara, pra mim, em qualquer época não se deve dar spoiler de nada, meu. A única coisa que eu ia perguntar antes do Davi apresentar mais o jogo e mais informações é se aqueles personagens estão no primeiro jogo, que eu achei primeiro, né? Teve um vilão que ele atira por uma guitarra, achei maravilhoso. Aquilo eu acho que não, né? Mas aí vai dar spoiler, não vai não? Ah, Tipo, entendi. Quem tá aqui não tá? Alguns personagens estavam no primeiro jogo, outros não. Mas a da mãozinha tava? Ela, como personagem, não é spoiler mencionar que ela aparece nos 10 minutos iniciais do primeiro Death Stranding, mas naquela roupa, naquele visual é novidade. Então, uma das novidades também da State of Play era que o jogo não tinha ainda esse subtítulo, né? O On The Beach, ele era só DS2, né? Então, descobriu-se que agora vai se tornar realmente Death Stranding 2 On The Beach. E foi exibido durante o evento um in-engine trailer, ou seja, um trailer que já é basicamente feito de cutscenes
do game. Game esse que também ganhou uma janela de lançamento que vai sair em 2025. Junto aí de quem, né? No mesmo ano de quem? GTA 6, né? Então, 2025 vai ser um ano interessante. Mas eu tenho mais a falar sobre Death Stranding já e talvez não seja lá muita coisa boa, não. Mas coisa boa, pra terminar esse State of Play, que foi o último anúncio do evento, foi também sobre Kojima, mas sobre um novo jogo. Jogo esse que atende, aparentemente até agora, pelo nome de Physint, ou Physint, né? Ninguém tá, inclusive, uma discussão nas redes sociais de como que se pronuncia essa palavra aí. Mas o que importa, galera, é que Hideo Kojima está de volta ao gênero da espionagem tática. Sim, o pai de Metal Gear disse que está criando uma nova entrada, né? Um novo game baseado nesse gênero de espionagem tática ou de tactical espionagem. O game ainda não tem data de estreia de jeito nenhum, provavelmente vai demorar muito ainda, já que, segundo o próprio Hideo Kojima durante o evento, ele só vai começar a pensar no desenvolvimento desse game depois que terminar o lançamento de Death Stranding 2, mas muita gente vem discutindo na internet que provavelmente esse vai ser um game da próxima geração de consoles, ou pelo menos um game que vai demorar muito ainda pra sair. Finalmente, sobre Physint, antes de abrir aqui para as impressões, que vale a pena também comentar, que tá lá no trailer de anúncio do jogo, né, o vídeo de anúncio do jogo, é que ele vai ser feito de uma parceria não só da Kojima Productions e da Sony, né, mediante aí PlayStation, mas também em parceria com a Columbia Pictures, que pra quem não sabe é uma produtora e distribuidora de filmes nos Estados Unidos. Então, o que vai ser esse jogo, eu não faço a menor ideia, até porque daqui pra lá eu já esqueci, inclusive. Vai demorar muito. Mas eu queria saber de vocês, Vandep e Edu, o que é que vocês acharam desse evento da Sony? Foi uma boa State of Play ou a Sony e a PlayStation deixaram meio que a desejar nesse primeiro evento? Cara, eu achei que foi um bom evento, eu achei que o ano se inicia com duas boas apresentações, né, de Xbox e de PlayStation. Você não mencionou algo que eu curti, que foi mostrado, aquele Project Stellar, que era o Project Eve, né, e virou Stellar Blade, isso aí. Cara, eu achei bem interessante o jogo. Eu acho meio desnecessário a questão apelativa do game em relação à beleza da protagonista, se a gente assim pode dizer. Porque em termos de gameplay, eu acho que o jogo parece tá com uma boa base, sabe? Me lembrou, assim, quase que um Souls-like misturado com Nier Automata. Então eu achei que tem um potencial bacana, é um game que eu curti ver mais a fundo. Daí, ó, Sonic Shadow Generations, pra mim, ok, eu joguei muito pouco do primeiro Generations, então acho que seria injusto eu querer ou criticar ou elogiar. Dave the Diver é um que tá no meu radar, eu acho que se tiver mídia física, agora que anunciaram pra Play 5, eu pego a mídia física, porque por enquanto ele não tem. O Silent Hill The Short Message, beleza, é um game grátis, foi lançado do nada. Vou só mencionar que foi um corre com esse jogo pra eu produzir o conteúdo, porque assim, ele foi anunciado do nada, daí durante a apresentação eu fui atualizando o site de PlayStation e também a busca do meu Play 5, até o jogo aparecer. No que ele apareceu pelo site pra mim, adicionei na minha biblioteca, adicionando na biblioteca eu entrei no Play 5, fui na lista dos meus jogos e pus pra baixar. Eu tenho uma internet bem rápida, então ele baixou rapidinho, e aí foi um vídeo que eu resolvi gravar em HDR com som surround, que pode dar umas dores de cabeça na gravação, mas felizmente deu tudo certo. Por que pode dar dor de cabeça, Edu, pra quem... Gravar com som surround não é tão difícil, só que você precisa de equipamento bem especializado pra isso. No caso, a placa de captura que eu uso da Vermedia dá suporte a som surround, aí eu preciso deixar todo o sistema com suporte a surround, mas a edição você precisa ter um pouquinho mais de cuidado pra trabalhar com o áudio. O HDR, a gravação fica bem mais pesada. Então já aconteceu de eu estar gravando em HDR e perder o vídeo. E eu tava torcendo pra isso não acontecer. E daí a edição e a renderização demoram mais, só que em relação à renderização e edição, eu migrei do Vegas, né, que era Sony Vegas, virou Magic Vegas, eu migrei do Vegas pro DaVinci Resolve, então agora o meu processo de edição... Esse ano? Mudei no fim do ano passado. Cara, eu, assim, só editei no Vegas na minha vida, inclusive, não sei se você lembra o teu vídeo em 2011, explicando como... É um vídeo em Firing Range, eu lembro até hoje, explicando de color curves e várias coisinhas assim, que eu não... Pra alguém que editava no netbook de 500 de RAM, 11 polegadas de tela, sabe? Tipo, e eu queria fazer vídeo, aquilo era uma base
E aí eu só editei até hoje no Vegas. Então por que as pessoas... Eu sei que a gente tá desviando um pouco o foco aqui, mas eu acho interessante. Por que as pessoas também que estavam no Premiere estão indo pro DaVinci e fazendo essa migração? O Davi também pode explicar. Então, eu migrei pro DaVinci Resolve porque o Vegas simplesmente, ele ficou, cara, pesado, lento, a ponto de eu não aguentar mais editar E nele. crashava também, né? Porque- O que eu mais tinha problema no Vegas Sim. era os crash, velho. Era bizarro, assim. Eu tenho tudo original, cara, e eu falo, mano, por que eu tô pagando $500 nessa porcaria que só trava? Eu perco o trabalho. Daí, saiu o 20, eu atualizei, o 20 travava, tive que voltar pro 19. Não tive nem coragem de comprar o 21. E, cara, eu falei, putz, quero fazer vídeo com som surround agora. 7 horas de edição? Cara, pelo amor de Deus, não dá, né? Medo. Eu tenho uma 4090 no computador, sabe? Um processador também top de linha. Daí eu fui testar no DaVinci Resolve, o que levava 7 horas pra mim, levando meia hora. Cara, o vídeo meu do Silent Hill, que tá em 4K, 60 FPS, HDR, som surround, renderizei em 28 minutos. E vale ressaltar que o DaVinci Resolve tem uma versão gratuita, né? Que dá pra usar bastante. Então é um software bem acessível, inclusive, né? Eu peguei a versão paga agora, mas eu fiquei uns 2 meses na versão gratuita. Quando eu vi que eu ia fazer mais conteúdo em HDR, daí eu migrei pra versão paga. Mas enfim, foi um corre, mas eu consegui liberar o conteúdo. E eu fiz 1 horinha de gameplay e eu achei bem meh, pra ser sincero, assim. Pra mim foi uma tentativa da Konami de fazer algo estilo o que o Kojima fez com o PT, quando ele ainda tava na Konami lá em 2014, mas o projeto PT, né, o Silent Hills, que ficou perdido pro tempo, né, porque era do Kojima com a Konami, não existe mais Kojima com Konami, era infinitamente superior àquilo, né, em narrativa, em ambientação. É grátis, beleza, mas até aí o PT também era. Eu achei bem fraquinho, assim, eu não animei de seguir jogando pra zerar, mesmo sendo curtinho. Eu ia até mencionar, assim, a gente não colocou na lista de destaques porque particularmente não me foi um grande destaque, até porque o jogo já tinha sido anunciado, que vai sair logo mais, também pela Konami, que é o Silent Hill 2, o remake de Silent Hill 2, né? E aí eu fiquei me perguntando se o Silent Hill Short Message não pudesse servir como uma espécie de esquenta para Silent Hill 2, né? Eu acho Meio que é um pra colocar- esquenta pro renascimento da franquia, né? Mas assim, o Silent Hill 2 também, esse remake, eu tenho sérias preocupações pelo fato dele estar sendo desenvolvido pelo Bloober Team, que é um estúdio que tem um histórico meio esquisito, né? O primeiro Layers of Fear, na época eu gostei bastante, o 2 eu não curti tanto, eles fizeram também aquele que saiu exclusivo de Xbox e depois virou multiplataforma, É o Medium. o The Medium, que é um jogo que eu curti, mas, cara, a Bloober Team, historicamente, não... A gente poderia ter a discussão que a gente teve de Palworld, que ela não cria, ela faz projetos muito parecidos com outras coisas, né? E não sei, cara, eu tô bem receoso com o Silent Hill 2 Remake. Passando pra frente, o que você achou de Death Stranding? Abri até pro Van Depp também, que apesar de não ter jogado Isso que eu... né, o primeiro jogo da franquia, Eu queria mas... comentar, tipo... Primeiro, eu acho que vale a pena a gente começar, Davi. Vocês dois jogaram primeiro. Você jogou também, Davi? Uhum. Então. E eu acho que tudo que eu já vi desse jogo... E eu não joguei porque eu não tenho PS5. Senão, eu acho que seria um dos primeiros jogos que eu compraria. O seu próprio Kojima. E porque eu gosto, justamente, do que parece ser um jogo um pouco mais relaxante. Um jogo um pouco mais, assim... Claro que existem complexidades dentro disso. Não, mas que... Assim, sempre me interessou, mas tem gente que, né, virou meme, que você é carteiro, que você vai fazer delivery, que é só isso. E assim, primeiro, antes de falar do segundo, isso até pra dar mais contexto pra quem tá ouvindo também não jogou, acho que é importante a gente sempre fazer isso. Isso é verdade? Quais que são as impressões? Por que você gostou tanto do jogo, Davi? Você jogou 2 vezes? O que o Edu achou? Eu acho que a gente pode aí falar do 2, sabe? Deixa o Edu começar, porque eu acho que ele gostou. Cara, não, eu gostei do Death Stranding, eu acho que em termos de história ele é bem interessante, eu gostei bastante do desenrolar da história, em termos de direção de arte, das cutscenes, assim, eu acho tudo bem impressionante, o elenco. Em termos de gameplay, ele é um jogo interessante, sim, mas eu acho que ele peca em cadência de gameplay, eu acho que ele não é nada dinâmico. Ele tem um capítulo 3 excessivamente longo, e é um momento no game onde a gente ainda é muito lento pra se locomover pelo mapa. Então, às vezes, você tem que fazer uma entrega de 1,5 km, que é tipo, você andando 1,5 km. Então, é
literalmente ali é o carteiro no meio do nada. Eu entendo os memes. Mas é muito chato o processo de fazer a entrega, só você andando. Não é mesmo? que ele é chato, mas ele é interessante no começo, ele fica repetitivo. Ele demora muito pra introduzir veículos, porque os veículos, tanto um carro quanto os veículos pra você se locomover na neve, que tem tipo uns monotrilho, umas paradas esquisitas lá, isso podia aparecer antes no jogo. Mas é um game que, tipo, eu não me arrependo em nada de ter jogado, eu gostei muito da minha experiência com ele. Eu E só tem acho quantas que horas, pro- mais ou menos? umas 40 horas, né? Tá. Eu acho que pro 2 ele precisava corrigir essa questão do timing do jogo, o dinamismo, né? A cadência de gameplay. É que pra mim, eu meio que gosto de... No Red Dead, eu vou pegar o cavalo aqui, eu vou um caminho até mais longo, entendeu? Tipo assim, justamente... É uma coisa muito específica Não, minha, entendeu? De tipo, quando Mas você o pra Red jogar um Dead jogo, é- eu não quero nem nada tão... Na época que eu joguei Red Dead, depois eu fui jogar God of War também, assim. E mesmo assim, que não é um jogo super acelerado, eu achava mais... Por Não, quê? não. Porque eu... O Death Stranding é Fórmula 1 e o Red Dead é Fórmula 1. Entendeu a Não, diferença? não. A Fórmula Death 1 Stranding- é o Uno. É literalmente era o Uno. Death Stranding é jogar Uno, enquanto alguém pega um carro de Fórmula 1 e sai andando. Não, sério, na moral, vou ser bem honesto contigo agora. Sério, assim, pra começo de conversa, eu sou testemunha de Kojima, inclusive está aparecendo na tela agora. Eu tenho uma foto do Kojima em casa, emoldurada, e eu posso depois elaborar mais sobre isso no futuro. Melhor Não, não, isso aí, não né? elabora, por favor. Tá na frente Pode da manter cama, isso pra eu sua quero mente. falar Não, com tudo a bem, esposa fique depois tranquilo. sobre isso aí, Não, né? é seguro. Eu explico depois. Mas assim, eu gosto muito do Hideo Kojima, cara. Muito, muito, muito. É pra mim um dos criadores lendários, assim, que a gente vai ter. E eu elevo ele, inclusive, na minha opinião, ao nível do Miyamoto, ao nível de vários outros, porque ele causou em mim emoções que nenhum outro criador de games causou numa época muito massa da minha vida, quando eu joguei a franquia Metal Gear quase que inteira, assim, um atrás do outro. Então, pra mim ele é genial. Mas Death Stranding em si, como jogo, desconsiderando essa adoração que eu tenho pelo Kojima, é um jogo muito complicado. Muito, muito complicado mesmo, assim. Inclusive, eu digo mais, eu posso até elaborar depois. Eu não recomendo, cara, pra você, Van Depp, jogar Death Stranding, assim. Eu recomendo você ficar de olho no 2 e acompanhar o gameplay pelo canal do Edu, pelo canal... Ah, não, eu não... eu nunca acompanho game... É irônico, eu não acompanho gameplay pro canal nesse sentido. Ou eu jogo, eu não sei, tá ligado? Tipo... Não, deixa eu dizer por quê. Death Stranding tem uma história incrível. A história de Death Stranding é muito legal. O plot é muito bacana. Mas o plot, ele é interrompido pelo gameplay. Então, assim, se você tá disposto a aguentar um gameplay Mas qual que é a sofrível- maioria do gameplay? É só essas caminhadas ou tem umas lutinhas? Eu prefiro as caminhadas longas de boa, que aí eu tô na minha cama, eu tô tranquilo, do que combatezinho, entendeu? Eu tô velho pra combatezinho. Death entendeu? Stranding não é de boa, cara. E tira da cabeça que Death Stranding é um jogo relax. Você vai ficar aqui. Tem momentos relax? Tem, claro que tem. Tá? Tem momentos... Mas tem muito momento de tensão. Tem muito momento de frustração plena e constante. Tem combate, tem batalha contra chefe. Exato. O Norman Reedus, né, o personagem principal, o Sam Porter Bridges, ele é carteiro, mas ele é um carteiro destrambelhado, assim. Porque ele tá tentando entregar as encomendas dele num terreno completamente montanhoso, assim, de difícil Não, tô ligado. Eu já vi, travessia. não, gameplay eu já vi bastante, só que quase todos os gameplay que eu já vi era do maluco andando pelo cerrado lá. Então você abre um canal no YouTube chamado BRKS Edu. Esse tal de BRKS Edu fez BRKS vídeo Edu, eu trabalho mostrando com você. subindo em montanha, combate, tem um pouquinho de tudo lá. Por isso eu não recomendo Death Stranding pra quem tá nessa pegada mais relax. Agora, dito tudo isso, eu tô muito no hype por Death Stranding 2. Porque eu continuo acreditando no Kojima. Pra mim, Death Stranding 1 foi um erro do passado que ficou. E eu acho que ele tem toda a oportunidade do mundo, porque já mostrou isso em outros games, de corrigir os erros de gameplay de Death Stranding 1 e fazer Death Stranding 2 ser um jogo de gameplay primeiro e de plot depois ou junto, né? Porque o Kojima, ele tem games que são tanto bons em gameplay quanto em plot, como é o caso de boa parte da franquia Metal Gear, incluindo Metal Gear 5, que é um game inacabado e que ainda assim tem uma história muito massa e tem, pra mim, o melhor gameplay de jogo tático desses, assim, de mundo aberto e tal, da história, assim. É fantástico o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, e eu queria muito que Death Stranding fosse tão bom quanto nesse sentido, né, no gameplay, mas não é, assim. Desculpa a galera da internet que adora o Blader Coyote lá, o cara do Twitter que faz muito conteúdo bacana de Metal Gear no YouTube. Eu sei que ele vai se chatear muito comigo ao ouvir eu dizer isso, mas é verdade, cara. Death Stranding tem um gameplay sofrível, mas o 2 pode ser maravilhoso. Eu falo que o Death Stranding não é pra qualquer um. Aí quando eu falo isso, tem gente que fala, você tá inventando desculpinha. Não, cara. Exatamente. Eu gostei do jogo e eu entendo completamente quem não gostou e quem
e quem se frustrou com o gameplay. Mas enfim, deixa eu seguir aqui, ó. Rise of the Ronin é um que me empolga bastante porque é do Team Ninja, galera que fez Nioh 1 e 2, e eu amo Nioh. O Wolong eu ainda quero pegar pra jogar, que é deles também. E o Rise of the Ronin parece ser uma pegada Nioh misturado com Ghost of Tsushima, achei interessante. O Until Dawn eu amei quando eu joguei a versão de Play 4. E eu achava importante esse jogo ser disponibilizado para mais plataformas. Vamos ver como que fica. Pelo que me parece, é o mesmo jogo, né? É, exatamente. Eu vi muita gente reclamando porque esperava um remake, mas o jogo vai ser basicamente um remaster. Só não é remaster mesmo, porque como ele vai ser feito em cima de uma outra engine, né, a Unreal Engine 5, então ele vai ser realmente recriado, né, reconstruído. Mas basicamente é o mesmo jogo, com praticamente o mesmo nível de ativos digitais, né? Então. E daí o Physant, eu acho que nem tem muito o que falar, hein? É legal a gente saber que o Kojima tá botando a cabeça dele pra pensar a respeito do jogo. Ele vai estar numa fase de planejamento de tipo, cara, como que vai ser o gameplay, como que vai ser a história. Eu queria jogar pra vocês em relação ao Fighting, só perguntando, acho que o Van Depp podia até começar falando, o que seria, cara, um jogo, assim como tentou ser Death Stranding, mas pra mim não foi, esse jogo que vai meio que romper essa barreira entre, sabe, essa barreira de interação entre videogame, filme e tal. O que é que poderia ser, em 2026, que tá lá na frente, mas olhando com os olhos de hoje, um game como esse, na tua opinião, Van Depp? O que é que falta, digamos assim, pros games entrarem no cinema e a coisa ficar meio que uma via de mão dupla? E lembrando que tem um outro projeto, o OG. né, com o Jordan Poole também, o OG, que É o que eu ia que falar. aí se você tem esse negócio com o Kojima, eu sou super fanboy do Jordan Peele, né? Eu falei, Jordan Poole é um jogador da NBA. Eu sou super fã do Jordan Peele porque ele, né, tem aquilo que a gente falou no último debate, que inclusive, né, obrigado pelos comentários até, sobre o papel do artista, o crédito que um artista tem com a gente, né? Então, se o Kojima tem com você, Davi, com você e com o Edu, pra mim é esse. É o Jordan Peele tem isso. Então, é muita pouca informação, né, cara? Então, sobre o OG, eu acho mais interessante. Sobre o Fice, a gente não sabe nada. Pra próxima geração... Não, eu acho que a gente vai ter uma visão melhor do que o Kojima vê como essa interação do mundo dos games com o cinema com o OG de Xbox. Eu acho que ali a gente vai entender um pouquinho melhor como que o Kojima quer unir esses mundos. Concordo. Pra mim, o OG ele pode ser essa ligação entre o Physant, que tá no futuro, e o que o Kojima tá fazendo agora. E o que você sabe sobre o OG? O OG vai ser um game, né, feito em parceria com o Microsoft Game Studios. Vai ser um game com uma pegada de terror e que vai ter, assim como já começou no Death Stranding, né, um cast com pessoas bastante famosas, né, atores bastante conhecidos. Inclusive, o Kojima tem feito, né, tipo assim, muita publicação em rede social dele com atores famosíssimos. O último deles que fez muito sucesso e muito destaque foi o Timothée Chalamet, né, que tá no filme do Wonka, tá no Duna 2 agora e tudo mais, e que tava lá, e que, assim, quando esses atores vão no estúdio do Kojima no Japão, na Kojima Productions, boa parte deles supostamente vai pra ter a sua cara escaneada, né, assim como aconteceu no primeiro Death Stranding. Então a ideia do Kojima já desde Death Stranding, na verdade desde Metal Gear 5, né, porque ele trouxe lá um ator de Hollywood que agora me esqueci o nome pra fazer a voz do Snake e também a captura de movimento, é ficar trazendo o cinema pra dentro dos games, pra quem sabe no futuro levar os games pro cinema. Por isso que eu acho que o Physant tem, apesar de ter pouca informação sobre ele, pra mim tem muito potencial, porque já foi demonstrado de agora, né, no primeiro vídeo, a respeito do jogo, essa parceria entre a Sony, a Kojima Productions e a Columbia Pictures. E eu acho isso muito interessante, porque já é trazido, digamos assim, à frente que vai ter uma produtora, um possível estúdio de cinema envolvido com o game, né? E eu acho isso muito interessante, imaginar o que é que pode ser. Será que a gente vai ter, quem sabe, aquilo que Quantum Break tentou ser na Remedy, né, junto lá de Xbox, um jogo que vai ser em paralelo uma série, um filme que você vai assistir no cinema e depois vai jogar. Eu tô muito curioso pra ver como é que isso vai ser feito e eu acho muito legal o Kojima ser o cara que vai, quem sabe, trazer isso pro mercado, já que ele tem essa predisposição, né, de ter umas ideias meio malucas, né? Eu acho isso bacana. Eu acho a abordagem de Quantum Break ok. Eu acho a abordagem de Final Fantasy XV, que tinha o filme do Final Fantasy XV e tinha os episódios de anime, acho falha essa abordagem. Porque se você só vai e joga o jogo, você sente que você tá perdendo o conteúdo. E eu acho que o jogo tem que ser completo por si só. Eu acho que o Kojima vai ter uma visão melhor do assunto do que aquilo que foi implementado tanto pela Remedy quanto principalmente pela Square com o Final Fantasy. Eu acho muito curioso tudo isso que a gente, né, de novo, um pouco sobre o episódio passado, sobre o papel do artista e do consumidor, mas especificamente do artista aqui, como o Kojima é um dos poucos caras que tem esse crédito absoluto, né?
Tá trabalhando com o Xbox Studios, tem uma parceria com o PlayStation, vai sair um jogo, uma continuação de um jogo dele que fez sucesso, mas foi polêmico até por essas razões que vocês falaram. Aí tem um com o Jordan Peele, aí tem outro pra próxima geração. E assim, ele pode fazer o que quiser, cara. Ele vive um sonho do artista e do mundo criativo no qual ele vive. Que, de novo, é credibilidade, né? Tipo, você já entregou o suficiente e gera um interesse no mercado e dá resultado que, claro, financeiramente para as empresas que investem nele. Mas, assim, é difícil traçar um paralelo em relação ao Kojima, até para outras indústrias. Mas eu acho que justamente o Jordan Peele, nesse sentido, ele pode escolher o cast dele, ele pode escolher o elenco que ele quer trabalhar, os atores que ele quer trabalhar, o estilo de filme que ele quer fazer. Que ele era um ator de comédia, né? Escritor de comédia, o Jordan Peele. Não sei se vocês sabem. Tipo, o Kenan Peele era muito, muito grande, muito famoso nos Estados Unidos. Só que aí ele decide começar a escrever filme de terror, sabe? E suspense, alguns dos melhores dos últimos anos. Então, por isso que essa parceria é muito curiosa, é muito interessante. E eu gosto, cara, eu fico tão aliviado quando pode um artista que tem esse, né, assim, ó, não me interrompe, deixa eu fazer do jeito que eu quero. E beleza, no passado, não tô falando necessariamente de Kojima, talvez vocês consigam comentar melhor, às vezes quando você dá total liberdade, o cara faz um negócio estranho demais, tá ligado? Às vezes já aconteceu com filmes e séries que os escritores, né, faz um sucesso. Pra mim, um exemplo disso não sei se já viram True Detective, inclusive tem uma série, uma temporada nova, rapidinho. A primeira temporada, pra mim, de True Detective, talvez a melhor coisa que eu já vi na televisão, assim. E a segunda, mas outra história totalmente embolada, com o mesmo escritor, mesmo produtor, mas que, né, exagerou, vamos dizer, no quão estranho era. Então, enfim, só queria comentar isso, cara. Kojima, parabéns, você tá num nível que chegou num patamar que é muito raro, muito difícil, e continue fazendo bom conteúdo e bons jogos pra todo mundo. Galera, vamos pro Boletim Nuvem, então. A gente vai trazer algumas novidades de indústria. Lembrando que o Granblue Fantasy Relink está sendo publicado pela Nuvem. O game já foi lançado, tá sendo bem avaliado. Galera que tá jogando tá curtindo. O game tem demo gratuita, disponível no Play 4 e Play 5. Tá saindo para PC via Steam. A Nuvem vende diretamente pelo site também, dá pra parcelar em até 4 vezes. Deem uma conferida no game, é um RPG de ação bem legal. Bora, então. Bom, vamos, né? Vamos falar agora de assunto um pouco mais sério, saindo de games e entrando aí no mundo de tecnologia, redes sociais. Uma notícia complicada, mas ao mesmo tempo importante, né? O que aconteceu, né? Os CEOs das 5 maiores plataformas de rede social do mundo, tô falando aí de Meta, né? Dona do Facebook e do Instagram e do WhatsApp também, Twitter, Snap, CEO do Discord e também o CEO do TikTok, eles foram recentemente questionados pelo Senado dos Estados Unidos sobre os danos que as plataformas deles vêm trazendo, supostamente, né, mas segundo pesquisas e dados bastante respaldados, a crianças e adolescentes, né? O que chamou a atenção e que faz sentido a gente trazer isso aqui para o debate para poder conversar um pouco sobre, foi primeiro que essa ação do Senado norte-americano, né, em relação a esses 5 CEOs para trazê-los para o Senado para poder ouvir, né, o que eles têm a dizer sobre as acusações feitas, foi uma ação movida tanto pelo lado democrata quanto pelo lado republicano dos Estados Unidos. Então foi uma crítica bipartidária, tá? O que é algo não necessariamente muito comum nos Estados Unidos. As redes sociais, obviamente, né, alegaram que elas são espaços seguros e que elas promovem o uso responsável do seu serviço e tudo mais, mas um momento que chocou bastante foi quando o Mark Zuckerberg e também o Evan Spiegel, que são tanto o CEO da Meta quanto o CEO do Snap, né, dono do Snapchat, pediram desculpa publicamente, né? Ou seja, quem sabe talvez... Mas é importante que existe o clipe, que vale a pena ver com o som também, que existe uma pressão, se não me engano, é do Josh Hawley, você quer pedir desculpa agora? Que ele falou, não, eu acho que não tem que pedir desculpas. Não, pede desculpas, eles estão aqui. Aí ele meio que vira, eu acho que fala com um advogado, aí levanta, aí todos os fotógrafos... É importante dizer que também não foi uma iniciativa dele, que o Mark Zuckerberg não acha que tem que pedir desculpas. E aí, claro, né, pelo que ele tem que pedir desculpas, né? A gente pode ter uma discussão mais filosófica aqui, inclusive o Edu como o pai de, né, como que se controla alguém que vai começar a entrar nas redes sociais e toda essa dinâmica de ser jovem hoje em dia, né? Eu acho que essa é a conversa mais interessante de tudo isso. Nós, millennials aqui, a gente... Justamente na nossa idade, eu acho que a gente foi tendo um acesso saudável à internet. Tipo, eu comecei a usar a internet com 12 anos, quando ela aparece em 97, 98, entendeu? E aí era tipo... Ah, não, eu entrava no chatropolis.com pra conversar e, sabe, tinha umas coisinhas... Era muito mais inocente a internet, de fato era.
E eu não consigo imaginar a dinâmica de adolescente, talvez, eu não sei a faixa etária de todo mundo que ouve a gente, mas alguém que passou por isso. Sabe, eu tinha um outro podcast, não sei, o de Cabeça Limpa, no qual eu conversava com pessoas de 15 a 25 anos, e muito disso era de rede social, de meus amigos saíram e não me chamaram, e agora, sabe, pô, e propositalmente estava sofrendo bullying de anônimo, então é muita coisa, né, muito complexo. Não é nem especificamente isso que eles foram falar lá, mas eu acho que é uma discussão até mais interessante do que, né, e até um pouco irônico, né, teve um momento do Zuckerberg que ele fala, né, pro Lindsey Graham, que é do NRA, né, de armas e tal, tipo, o produto que você faz mata mais do que eu, aí teve toda essa conversa, justamente uma conversa filosófica e política nesse sentido, inclusive os traços que fizeram eu li um artigo no The Guardian, fizeram um traço em 94 quando chamaram a indústria tabagista, né, pro Senado, eles fizeram esse paralelo com isso, que o Senado, os caras falando, não, o cigarro não faz mal, não, isso é mentira. Ó, tem estudos aqui, e um pouco tempo depois todo mundo saiu do mercado. Mas assim, desculpa o termo, mas isso aí foi a famosa Gozolândia, tá? Esse hearing no Senado. Também teve um momento com o CEO do TikTok, que é de Singapura, né? O Zhou Zichu, acho que é o nome dele. Que o cara perguntou pra ele, né? Você é chinês? Não, eu sou de Singapura. Não, mas você tá em laços com o Partido Chinês Comunista. Não, eu sou de Singapura. Não, mas você tem... Não, mas eu nunca fui... Não, sabe? Tipo, então, é um balanço de poder. A gente tá vendo em tempo real esse balanço de poder. Por isso que eu acho que é importante também discutir isso, cara. Que o Mark Zuckerberg tem a famosa frase, né? Companhias e não países, hoje em dia, né? Que as empresas são mais fortes que o país. Eu acho que essa é a disputa de poder que tá acontecendo num negócio desse. Não sei se tem algo que vocês queiram comentar, mas... Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta pra vocês sobre isso. Assim, porque assim, a gente tem uma visão de bastidores que a maioria das pessoas não tem, né? A gente não só enxerga as redes sociais como um espaço em que a gente interage com outras pessoas, que a gente se relaciona, né, com os nossos amigos e tal, mas também uma ferramenta de trabalho, né? Uma plataforma de trabalho. Sim. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Como é que tá sendo os bastidores nos anos recentes, junto à galera do Facebook, junto à galera do YouTube, aqui no Brasil, e também lá na gringa, porque a gente tem acesso a essa galera lá na gringa, né? Sobre esse papo de regulamentação desses espaços, assim. Será que a gente tá próximo de ver a pressão chegando a ponto de a gente começar a realmente enxergar leis sendo criadas para esses espaços digitais? Ou a gente ainda tá muito distante disso e o que a gente tá vendo agora é muito mais um flex dos políticos e coisa e tal? Eu acho extremamente difícil responder a sua pergunta, até porque vai saber o que se passa na cabeça do Senado americano, porque no fim das contas o mundo segue o que os Estados Unidos dita. Essa é a realidade para a maioria das situações, em específico em relação à tecnologia, também a direitos autorais. E, cara, eu não sei, porque eu fico tão frustrado de ver o rumo que a questão de direitos autorais tomou em função de leis americanas, que basicamente a Disney foi fazendo lobbying com o Senado para estender o copyright do Mickey, que agora está em domínio público, mas assim, algo que antes sei lá, era 14 anos antigamente, o negócio vira 28, 44, eu não sei os números exatamente, mas assim, por causa da Disney, copyright como um todo foi altamente prejudicado. Então, o Senado americano, o Congresso, eles não estavam preocupados com o bem-estar da população, mas sim com o bem-estar das grandes corporações. Então, cara, eu sou muito cético em relação às leis americanas protegerem de fato a população. Mas com isso dito, eu acho que a gente está numa era que a gente tem muita informação, muito acesso a conhecimento, a gente pode adquirir experiência, conhecimento, sabedoria de maneira muito fácil, cara. E é muito simples ver o quão ruim são as redes sociais. Eu não incluo o YouTube nisso, porque eu acho que o YouTube é uma plataforma muito mais saudável, muito mais segura e também uma economia muito mais amadurecida do que as outras redes são. Mas assim, quando eu gasto um pouco do meu tempo no Twitter ou no Instagram ou no Facebook ou no TikTok, eu raramente abro essas plataformas, mas quando eu abro eu sinto, mano, que perda de tempo, o que eu ganhei com isso, cara? Qualquer outro uso do meu tempo era muito melhor. Se eu tivesse parado pra descansar, pra dormir, aquele tempo era mais bem gasto do que eu acessar o TikTok, sabe? Do que eu acessar o Instagram. Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Eu penso comigo hoje em dia, cara, o que vai ser melhor pra mim? Eu abrir o meu celular e abrir o Twitter ou eu jogar um jogo, ler um livro, estudar japonês,
passar tempo com a minha esposa, com a minha filha, Ou com ver meu um vídeo filho. no YouTube mesmo, que é informativo, né? Tipo, Cara, não qualquer, mas praticamente qualquer outra alternativa é melhor do que você perder o seu tempo nessas redes. Então eu acho que independente de você ter uma lei, você tem que ter o bom senso, né, cara? E o bom senso da gente como adulto tem que partir da gente. E para as crianças e adolescentes tem que partir dos pais, dos adultos que estão em volta, incluindo professores. o que eu ia falar é que a diferença do... Sei lá, até de você ver numa Netflix, né? Tem gente que fica binge em série, sabe? Às vezes tá um pouco deprê até se fica fazendo isso. Mas o Twitter especificamente, ou X, como é chamado hoje, eu acho que ela acaba, para pessoas jovens, eu acho que você não sabe, você perde um pouco da tua identidade pessoal, você não sabe diferenciar do que é lá no digital, do que é lá na verdade. E eu vejo amigos, pessoas da minha idade, assim, sabe? Tipo, ele viu um novo negócio do Twitter, sabe? Os próprios autodiagnósticos, né? Que as pessoas falam de doenças que têm, ou de síndromes, ou de estilo de vida, assim, parece que a pessoa fez um quiz online e agora é X, entendeu? E eu acho que é isso, ele mexe muito com a cabeça de alguém que nem eu, com 38 anos, que você sabe, não, será que eu devia estar pensando assim sobre isso? Será que... Então, quando você é mais jovem, você tem menos experiência, menos embasamento para conversar, para, né, absorver essas informações e o que fazer com ela, é muito perigoso. Mas aí, de novo, voltando sobre o Senado, é difícil... A responsabilidade desses CEOs com certeza é muito grande né, e o próprio Elon Musk nem estava lá, mas eu acho que tem muito assunto que a gente pode conversar sobre isso. Se alguém quiser deixar uma pergunta ou comentário, a gente pode trazer nos próximos episódios também. A gente só queria mencionar isso rapidinho, né? Porque a gente tem mais eu sei que o Van Depp tinha falado que queria saber até um pouquinho da minha visão, já que eu sou pai, e como pai eu penso, cara, eu vou demorar muito pra introduzir, tipo, TikTok, Instagram. E como que faz? Tem gente na escola da tua filha que já tem celular, assim? Na turma dela, não. Eu vejo uma molecada mais velha que tem, sim. Mas eu vou esperar o máximo possível. E, assim, tem coisa de Reels que a gente mostra pra ela. Sim. Coisa de bichinho bonitinho, sabe? E tem animal. coisa, formato vertical, que tem no YouTube Kids e às vezes ela assiste e sob supervisão a gente deixa ou não. Então, por exemplo, ela gosta muito de ver vídeo de bicho. Uhum. Mas tem vídeo de bicho que é educativo e é legal. E tem vídeo que é puro entretenimento e não acrescenta nada. O puro entretenimento, assiste de fim de semana. Durante a semana, a gente tenta deixar as coisas mais focadas. Legal, legal. Não sei se vocês já viram, né, algum criador de conteúdo famoso ou preferido seu comentando prêmios, né? Muitas vezes esses prêmios, inclusive um exemplo é o iBest, né? Que como que o pessoal é indicado e vence? Com o público, né? Você tem que ir lá e você vai, se não me engano, você vai passando por etapas, né? Tem votações, aí você tá no top 100, top 50, aí você vai ficando atrás. Aqui, rapidinho, eu consigo fazer um paralelo do que a gente falou de marketing de afiliado, né? Que não tem nada de ruim para quem tá organizando, né? Ou quem tá, tipo assim, se você é uma empresa, você contrata um influenciador que você só vai pagar ele se ele gerar uma venda para você, o que tem de ruim para essa empresa, entendeu? E eu acho que nesse caso, a não ser que você ache diferente, Edu, eu acho que é um paralelo muito interessante de... Né? É o melhor mesmo se é só quem vai conseguir movimentar especificamente para aquele momento? Então, teve o prêmio iBest aí recentemente, pro qual eu acho que eu já fui indicado algumas vezes. Eu realmente não ligo pra essas coisas. E tem outros prêmios aí, que era o Influence Me, Prêmio Influenciadores Digitais. E eu sempre me questiono por que esses prêmios existem, por que essas empresas estão organizando isso, o que elas ganham por trás. E eu vejo esses prêmios diferente do que a gente tem visto aí, um Oscar, um Grammy, um Game Awards, que esses eventos que eu mencionei agora, eles geram uma discussão por parte do público. E a impressão que eu tenho é que essas premiações do mundo digital, elas só geram discussão por parte dos próprios criadores, dos próprios envolvidos. Então eu tenho esse questionamento. O que isso agrega pro público que acompanha? As pessoas descobrem canais no YouTube ou perfis que elas devem seguir por causa dessas premiações? A minha visão é que elas hoje em dia existem para inflar o ego dos vencedores, dos nomeados. Eu não vejo valor sendo gerado para a comunidade. Ela não traz benefício para quem consome conteúdo. Eu diria, e você puxou o assunto já, que você precisa ter um perfil gigante para você poder ser nomeado
ou ganhar, o que, na minha opinião, não é bacana. Porque, por exemplo, se eu ganho um prêmio, já ganhei, sei lá, eu até pedi pro Ale mandar a foto porque eu não lembro qual que é, mas teve um prêmio que eu ganhei por votação popular e por júri, foi em 2019 isso. Por votação popular, cara, o meu canal é gigante, cara. É legal porque você tem pessoas que te acompanham e gostam o suficiente de você pra gastar tempo com isso, né? Mas eu não preciso de um prêmio pra ver que as pessoas me apoiam. É uma validação que já tá clara no número de inscritos que tem no canal, Mas, né? Tipo, mas eu acho que tem muito criador de conteúdo novo que não tá ligado do como funciona por trás, que se empolga, sabe? Que se vê indicado. É uma validação diferente até pra alguém mais novo. Mas Só que aí justamente não tem substância por trás, não é concreto, sabe? É um Por que, negócio, que o é uma pequeno votação. não tem a chance de ganhar? Porque aí pelo júri popular em 2019, por que, que eu ganhei em 2019 um prêmio de games, sendo que nessa época eu fazia gameplay, basicamente? Então, até por júri acontece isso. O próprio Prêmio Esports teve, né, a gente foi lá, o Hayashi apresentou e tal, a gente teve uma parceria com eles, mas teve alguns foram por voto popular e outros por um júri, mas o quanto que o júri, né, não questionando especificamente, mas era o que todo mundo tá falando, quanto o júri acompanhou todos os streamers, sabe? Quanto que os melhores jogadores, porque será que não deu pro nome conhecido porque foi de última hora votar, entendeu? Então, toda essa votação, você falou do Grammy e do Oscar, também é tudo lobby, cara. É tudo lobby, entendeu? Tipo, é uma grana que você bota por trás disso. Mas pelo menos gera uma discussão por parte do público. E as pessoas têm opiniões sobre as performances, né? Tipo, ah, não, sabe? O cara foi bem nesse filme, então esse aqui devia ter ganho. isso. Nesse caso, não... Mas é que eu acho que não fica... Justamente essas votações não ficam em pauta. Só pra quem tá votando. E aí a pessoa gasta uma ficha... Isso que é uma coisa importante pro criador. Você gasta uma ficha com seu... Toda vez que você fica divulgando um negócio... Você tá desgastando um pouco seu público. Ah, gente, de novo, votem lá, votem lá. Então pensa bem no quando você vai usar essa ficha, que é justamente como a gente pensa quando a gente vai fazer publi e parceria. O que a gente vai promover aqui? Puta, Edu, eles querem 4 combos de 3 stories em um mês. Vai fazer 12 stories desse, né? Tipo, você fica desgastado, cara. Então, tipo, é muito melhor você selecionar, né? Quando que você vai promover algo e se divulgar. E aí o Davi também tem outra coisa que ele mencionou aqui, que é o site deles, né? Que aí também é uma coisa que me deixa maluco, que é atenção aos detalhes, entendeu? O site deles é difícil de navegar, o Davi vai mostrar aí pra vocês também. E eu tô fazendo um site vandep.ag lá com o Davi, um projeto de 6, 7 meses, cara, e ainda não tá totalmente pronto, entendeu? Só que ao mesmo tempo... Por favor, gente, faz direito às coisas. Desculpa, Davi, o que você quer comentar pra finalizar? É isso. O site do evento, né? Do projeto, enfim, da premiação, se apresenta de uma maneira esquisita que impede que a gente consiga navegar. Eu tô falando especificamente do prêmio iBest, né? Então, quando a gente tava comentando no nosso grupo do debate sobre esse assunto, eu fui dar uma olhada pra dar uma estudada, inclusive, na pauta e tudo mais. E eu não consegui ver direito quem tava ganhando o quê, ou... Pior ainda, qual era a justificativa de cada categoria. Então, assim, parecia uma coisa meio confusa, né? E outro ponto também que vale a pena mencionar, porque eu tenho alguns amigos, né, que são criadores também e que fizeram parte dessa disputa do Prêmio iBest, sobre como isso gera também um sentimento, às vezes, meio complicado dentro da comunidade de criadores, assim, quase como se fosse uma espécie de disputa, quando, na verdade, quem vai votar é o público, né? E eu queria perguntar pra vocês se vocês percebem isso também, um certo senso de coisa acirrada, sabe? De clubismo, que acaba... tornando, digamos assim, o meio digital um lugar pior do que antes que o prêmio tava rolando, entendeu? Eu não vejo o pessoal que agencia porque eles são mais o famoso macaco velho, assim, sabe? Já estão nessa há muito tempo, então eles não entram nessa disputa, eles nem querem esse tipo de atenção direcionado pra eles, não precisam desse tipo de validação. Então, assim, eu não vejo muito, mas quando eu vejo alguém divulgando, sempre tem aqueles pequenos julgamentos, assim, cara, relaxa um pouco, tá ligado? Isso não vai ser nada, não tem, pelo que eu saiba, não tem um prêmio gigantesco financeiro atrás, não tem, sabe? É só você ser o melhor. Mas é uma competição constante, assim que eles querem, não o iBash. Eu não conhecemos a organização, não é nem especificamente sobre isso, sabe? Mas só você quer complementar, Edu? Não, eu acho que a gente devia ter uma premiação, se é pra ter uma premiação, Uhum. uma única, né? Que alguma tome o lugar de várias que rolam em paralelo, mas que ela agregue pro público e não só pra inflar o ego dos envolvidos. E daí, assim... Em questão de júri, por exemplo, eu tava vendo os ganhadores de categorias relacionadas a games do iBest, tanto 2023 quanto dos anos anteriores, e, cara, absolutamente nada contra os vencedores, tá? Nada. Até porque os vencedores são extremamente populares e são populares porque produzem conteúdo bom que agrada o próprio público, sabe? Então não é uma crítica em relação à qualidade ou às pessoas, mas assim... Cara, eu discordo dos vencedores. Eu acho que, por exemplo, dentro de games,
o júri ali, cara, eu não acho que as pessoas têm, pelo menos estão me demonstrando que elas não estão capacitadas pra votar na área. Como que em 2019 o prêmio lá que eu ganhei pelo júri, como que esse prêmio veio pra mim e não foi pro Nautilus? Na época eu não fazia nenhum vídeo de ensaio, sabe? Estilo documentário, o Nautilus tava fazendo um conteúdo maravilhoso nesse estilo. E aí, quando você faz teu melhor conteúdo, você tá menos em pauta porque ele tá em, sabe? E aí não tem essa atenção. Tipo, as pessoas não estão de fato vendo trabalho. O Edu nunca fez um trabalho tão bom quanto nesses últimos 2, 3 anos. Desculpa, Edu, nem de perto, cara. É uma maturidade profissional sua que, com experiência, com trabalho de roteirizar, de editar, de pagar editor, de fazer dublagem. Mas eu não ia nem falar de mim assim, cara, como que não se é considerado um Nautilus? Como que não é considerado o Kogu pra isso? O Nerd Crônico, o Ryan Red, o Fiaspo? Cara, são canais que grandes, alguns nem tanto, mas assim, tem canais grandes na lista que eu falei, conteúdos assim, de altíssima qualidade. Como que esses canais sequer são considerados, né? Aí vira realmente é um prêmio de popularidade, não é um prêmio de qualidade. Não que o popular não tenha qualidade, mas os pequenos também têm qualidade e essa qualidade não tá sendo vista. E é muito curioso, porque assim, fazendo um julgamento geral, pegando só esse exemplo do Prêmio Best, mas os outros também são parecidos nesse sentido, muitos criadores que vencem o júri popular e vencem o júri da academia, como eles falam, ambos são populares, entendeu? Então é muito difícil você ver, eu dei uma olhada nas categorias de games, é muito difícil você ver realmente um criador pequeno junto a um grande, onde o grande ganha por popularidade e o pequeno ganha pela academia. Então, e aí entra nessa questão, realmente a gente questiona um pouco como é que é feito esse julgamento. E aí, quando as categorias que são apresentadas não tem uma justificativa muito grande por trás dela, isso começa a gerar também dúvidas. No caso da nossa indústria em si de games, eu acho que assim, o ideal era até ter inúmeras categorias, né, cara? Tipo mobile, esports, vídeos de ensaio, ou documentário, ou análises, gameplay, mas humor, daí você né? precisa ter... humor, né? Porque você precisa ter por trás um júri capacitado pra isso. E eu não sinto que o atual... Não é que eles não tenham capacidade. Ele tá fora do interesse, cara. Eu teria a capacidade de aprender sobre plantio agrícola. Eu quero? Não quero. Então eu precisaria de alguém Eu sei bastante, com experiência na área pra falar de plantio agrícola. E da mesma coisa pra games, você precisa de alguém da área pra poder julgar. E eu sinto que não rola isso nessas premiações. Bom, gente, obrigado. Chegando ao final de mais um debate aqui. Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado. Obrigado pelos comentários. Segue a gente nas redes sociais, inclusive nas individuais, tá? Eu e o Davi não somos tão famosos quanto o Edu aqui. O Davi tá sempre opinando sobre games lá, até mais do que eu. É interessante no Twitter. Só que rapidinho, temos que ir. Se lembra que no último episódio... Comprei o Nintendo Switch, queria só dar um parecer rapidão. E assim, eu comprei pra jogar o Mario Kart 7. Cadê ele? O 8. Tá ali. Ah, tá ali, tô vendo O agora. episódio inteiro, eu comprei pra jogar o Mario Kart, só que depois do último episódio, nosso queridíssimo Edu foi simpático o suficiente e me deu o Super Mario Wonder, que a gente comentou. Olha aí. Ele não queria que eu falasse, mas estou falando, foi um presente. Finalmente um bônus, né? Nunca ganhei um bônus esse ano. Tô brincando. E eu tô adorando o jogo, velho. Eu tô adorando o jogo, muito mais do que eu achava, eu tô me divertindo jogando toda noite, eu tô no terceiro mundo. Teve uma fase chamada Jump, 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 que foi criada pelo Capeta, desculpa, tá? Ela não era legal, passei um estresse. Eu até, inclusive, Davi, não sei, eu acho que pensei em te mandar. Eu fui mostrar pra minha mulher como joga, e depois de um dia tentando passar a fase, eu tinha passado, eu passei de primeira. Então tem a gravação de eu passando essa fase, porque ela achou que eu ia morrer, ela ia rir da minha cara. Muito bom o Super Mario Wonder, cara. Eu fiquei de cara, exatamente o que eu queria, assim. Ele não é difícil, mas ele não é super fácil, e aí você pode, né, você pode jogar da forma que você quer. Eu sou nóia, então eu pego todas as moedas, todas as sementes, né, eu gosto de fazer direitinho. E ele é mais relax, ele é mais relax. Ele é relax, então, então, ele não vai te... Só essa fase que me irritou, porque ela é chata, mas o resto, muito gostoso, muito divertido, cara. Maravilhoso mesmo. E vamos ser também honestos aqui, Davi. Nossa queridíssima nuvem nos deu umas keys também pra gente decidir comprar um valor alto pra eu, pro Davi. O Edu não precisa, mas se você quiser também, eu acho que eu pago com eles. Pra gente comprar, eu acho que eu tô pensando em comprar o Breath of the Wild, o Donkey Kong e aí um mês também de Switch Online. Vale a pena o Switch Online? Só rapidinho, eu sei que você tem que ir, Edu. Só se você for jogar os clássicos, né? Tipo, eu não jogo online hoje em dia praticamente, mas pelo Switch Online você tem acesso à biblioteca de Nintendinho, Super Nintendo. Isso que o Falcão, meu amigo Pedro Falcão, falou, pra jogar os N64 e os emuladores, né? Tá, legal.
Mas obrigado, viu, João? Eu tô adorando o Switch. Show. E vamos trazer mais aqui. Até a próxima, gente. Valeu, galera. Tchau. Aqui eu também pulo um, tá vendo? Aí daqui, ó. E aqui você. Aí. Ah, não, aí. Eu tava filmando. Ah, cara.